Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 64. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomano.com.br/podcast existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Números, capítulo 15, também Deuteronômio, capítulos 13 e 14, além de Salmos, número 95, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Números, capítulo 15. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: quando entrardes na terra de vossa habitação, que eu vos hei de dar, e oferecerdes ao Senhor algum sacrifício pelo fogo, seja holocausto, seja um simples sacrifício, quer em cumprimento de um voto, quer como oferta espontânea, ou por ocasião de uma festa, para apresentar uma oferta de agradável odor ao Senhor, com vossos bois ou vossas ovelhas. Aquele que fizer essa oferta apresentará ao Senhor em oblação 1/10 de flor de farinha amassada, com 1/4 de hin de óleo, e, para a libação, acrescentará 1/4 de hin de vinho ao holocausto, ou ao sacrifício de cada cordeiro. Para um carneiro, oferecerás 2/10 de flor de farinha amassada, com 1/3 de hin de óleo, ajuntando uma libação de 1/3 de hin de vinho, como oferta de agradável odor ao Senhor. Quando ofereceres um touro em holocausto ou em sacrifício, para o cumprimento de um voto ou em sacrifício pacífico ao Senhor, darás com o touro uma oblação de 3/10 de flor de farinha amassada, com meio hin de óleo, ajuntando uma libação de meio hin de vinho, isso é, um sacrifício feito pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. O mesmo se fará para cada boi, cada carneiro, cordeiro ou cabrito. Assim fareis para cada um desses sacrifícios, seja qual for o número das vítimas que oferecerdes. Todos os nativos procederão do mesmo modo, quando oferecerem um sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor. Se um estrangeiro que habita no meio de vós, ou qualquer outro homem que venha mais tarde a se estabelecer entre vós, oferecer um sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor, fará o mesmo que vós. Só haverá uma lei, a mesma para vós, para a Assembleia e para o estrangeiro que habita no meio de vós. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes. Diante do Senhor será a mesma coisa, tanto para vós como para o estrangeiro. Haverá uma só lei e uma só regra para vós e para o estrangeiro que habita no meio de vós. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: quando chegardes à terra para onde vos levam e comerdes o pão daquela terra, reservareis uma oferta para o Senhor. Essa oferta será um bolo feito das primícias de vossa farinha. Vós a separareis, como se separa a oferta da eira. Como primícias de vossa farinha, vós e vossos descendentes separareis uma oferta para o Senhor. Se pecardes involuntariamente, deixando de observar um desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés, tudo que por ele vos ordenou, desde o dia em que o Senhor vos deu os seus mandamentos, e daí por diante em vossas gerações futuras, se alguém pecar involuntariamente, e a Assembleia não tiver notado, toda a Assembleia oferecerá em holocausto de agradável odor ao Senhor um novilho, com uma oblação e sua libação, segundo o rito prescrito, bem como um bode em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a Assembleia dos israelitas, e lhes será perdoado, porque é um pecado involuntário, e apresentarão sua oferta ao Senhor, um sacrifício feito pelo fogo, e seu sacrifício pelo pecado para reparar o seu erro. Será perdoado a toda a Assembleia dos filhos de Israel, e ao estrangeiro que mora no meio deles, porque é uma culpa que todo o povo cometeu involuntariamente. Se for uma só pessoa que pecou involuntariamente, oferecerá uma cabra de 1 ano em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará expiação diante do Senhor por essa pessoa que pecou involuntariamente. Feita a expiação, será perdoada. Tereis uma só lei para aquele que pecar involuntariamente, quer sejam israelitas, quer sejam estrangeiros que habitem no meio deles. Aquele, porém, que pecar conscientemente, ultraje ao Senhor. Ele será cortado do meio de seu povo, porque desprezou a palavra do Senhor e violou o seu preceito. Será cortado
e levará o peso de sua iniquidade. Ora, aconteceu que, estando os israelitas no deserto, encontraram um homem ajuntando lenha num dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha levaram-no a Moisés e a Arão, diante de toda a assembleia. Eles colocaram-no em guarda, pois não estava ainda determinado o que se lhe devia fazer. O Senhor disse a Moisés, que esse homem seja punido de morte, e a assembleia o apedreje fora do acampamento. Levaram-no para fora do acampamento, e toda a assembleia o apedrejou, e ele morreu, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés, dize aos israelitas que façam para eles e seus descendentes borlas nas extremidades de suas vestes, pondo na borla de cada canto um cordão de púrpura violeta. Fareis essas borlas para que, vendo-as, vos recordeis de todos os mandamentos do Senhor, e os pratiqueis, e não vos deixeis levar pelos apetites de vosso coração e de vossos olhos, que vos arrastam à infidelidade. Desse modo, vós vos lembrareis de todos os meus mandamentos, e os praticareis, e sereis consagrados ao vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Deuteronômio, capítulos 13 e 14. Cuidareis de fazer tudo o que vos prescrevo, sem acrescentar nada, nem nada tirar. Se levantar no meio de ti um profeta ou um visionário, anunciando-te um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou o prodígio que anunciou, e te disser, vamos, sigamos outros deuses, que te são desconhecidos, e prestemo-lhes culto. Tu não ouvirás as palavras desse profeta ou desse visionário, porque o Senhor, vosso Deus, vos põe à prova, para ver se o amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Seguireis o Senhor, vosso Deus, e o temereis. Observareis seus mandamentos, obedecereis à sua voz, e o servireis com muito zelo. Aquele profeta, aquele visionário, porém, será morto, por ter pregado a revolta contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou do Egito e vos libertou da casa da servidão, e por ter procurado desviar-vos do caminho que o Senhor, vosso Deus, vos traçou. Assim tirarás o mal do meio de ti. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, tua filha, a mulher que repousa no teu seio, ou o amigo, a quem amas como a ti mesmo, tentar seduzir-te, dizendo em segredo, vamos servir outros deuses, deuses desconhecidos de ti e de teus pais, ou deuses das nações próximas ou distantes, que estão em torno de ti, de uma extremidade da terra a outra, tu não lhe cederás no que te disser, nem o ouvirás. Teu olho não terá compaixão dele, não o pouparás e não ocultarás o seu crime. Tens, ao contrário, o dever de matá-lo. Serás o primeiro a levantar a mão para matá-lo, e a levantará em seguida o povo. Tu a apedrejarás até que ele morra, porque tentou desviar-te do Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Todo Israel será tomado de temor ao sabê-lo, e não se renovará mais tal crime no meio de vós. Se ouvires dizer de uma das cidades que o Senhor, teu Deus, te deu para habitação, alguns malvados saíram do meio de vós e seduziram os habitantes de sua cidade, dizendo, vamos servir a outros deuses, deuses que vós não conheceis. Farás um inquérito, buscarás e tomarás sérias informações. Se for verdade o que se disse, se verificar que uma tal abominação foi realmente cometida no meio de vós, farás passar a fio de espada os habitantes dessa cidade, juntamente com o seu gado, e a votarás ao interdito, com tudo o que nela se encontrar. Juntarás em seguida no meio da praça todo o seu espólio, e queimarás juntamente com a cidade em honra do Senhor, teu Deus. Ela será para sempre um montão de ruínas, que se não reconstruirá jamais. Não retém a tua mão nada do que tiver sido votado ao interdito, para que o Senhor aplaque o ardor de sua cólera, e use de piedade e misericórdia para contigo, e te multiplique, como jurou a teus pais, com condição de que obedeças à voz do Senhor, teu Deus, observando os mandamentos que hoje te prescrevo, e fazendo o que é bom aos olhos do Senhor, teu Deus. Vós sois os filhos do Senhor, vosso Deus. Não vos fareis incisões e não cortareis o cabelo pela frente em honra de um morto, porque és um povo consagrado ao Senhor, teu Deus, o qual te escolheu para ser um povo que lhe pertença de um modo exclusivo entre todas as outras nações da terra. Não comerás coisa alguma abominável. Eis os animais que comereis: o boi, o cordeiro, a cabra, a gazela, a corça, o gamo, o antílope,
o búfalo e a cabra montês. Comereis de todos os animais que têm a unha e o pé fendidos, e que ruminam, mas não comereis daqueles que somente ruminam ou somente tenham a unha e o pé fendidos, tais como o camelo, a lebre, o coelho, que ruminam, mas não têm a unha fendida. Esses serão impuros para vós. Igualmente o porco, que tem a unha fendida, mas não rumina. Vós o considerareis impuro. Não comereis de suas carnes, nem tocareis nos seus cadáveres. Dentre os animais que vivem nas águas, eis os que podereis comer. Comereis tudo o que tiver barbatanas e escamas, mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas, tereis por impuro e não comereis. Comereis de todas as aves que são puras. Eis as que não podereis comer: a águia, o falcão e o abutre, o milhafre e toda variedade de falcão, toda espécie de corvo, a avestruz, a andorinha, a gaivota e toda variedade de gavião, o mocho, a coruja, o açor, o caburé, o alcatraz, o íbis, a cegonha e toda variedade de garça, a polpa e o morcego. Tereis por impuro todo inseto volátil. Não comereis deles, mas comereis de toda ave pura. Não comereis animal algum encontrado morto. Poderei dá-lo ao estrangeiro que habita dentro de teus muros, e ele o comerá. Ou então vendê-lo a um estrangeiro, porque és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. Não cozerás um cabrito no leite de sua mãe. Porás à parte o dízimo de todo fruto, de tuas semeaduras, de tudo que o teu campo produzir cada ano. Comerás na presença do Senhor teu Deus, no lugar que ele tiver escolhido para nele residir o seu nome, o dízimo de teu trigo, de teu vinho e de teu óleo, bem como os primogênitos de teu rebanho, grande e miúdo, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus para sempre. Mas, se for muito longo o caminho, de modo que não possas transportá-lo, porque o lugar escolhido pelo Senhor teu Deus, para nele residir o seu nome, é afastado demais, e ele te cumulou de muitos bens, venderás o dízimo, e, levando o dinheiro dessa venda em tuas mãos, irás ao lugar escolhido pelo Senhor teu Deus. Comprarás ali, com esse dinheiro, tudo o que te aprouver, bois, ovelhas, vinho, bebidas fermentadas, tudo o que desejares, e comerás tudo isso em presença do Senhor teu Deus, alegrando-te com tua família. Não negligenciarás o levita que vive dentro de teus muros, porque ele não recebeu, como tu, partilha nem herança. No fim de 3 anos, porás de lado todos os dízimos da colheita desse terceiro ano, e depositando-os dentro de tua cidade, para que o levita, que não tem, como tu, partilha nem herança, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que se encontram em teus muros, possam comer à saciedade, e que o Senhor, teu Deus, te abençoe em todas as obras de tuas mãos. Salmo 95, da Bíblia Ave Maria. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Anunciai cada dia a salvação que ele nos trouxe. Proclamai às nações a sua glória, a todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, o único temível de todos os deuses. Porque os deuses dos pagãos, sejam quais forem, não passam de ídolos. Mas foi o Senhor quem criou os céus. Em seu semblante, a majestade e a beleza. Em seu santuário, o poder e o esplendor. Tributai ao Senhor, famílias dos povos. Tributai ao Senhor a glória e a honra. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Diante dele, estremece a terra inteira. Dizei às nações, o Senhor é rei. E a terra não vacila, porque ele a sustém. Governa os povos com justiça. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Retumbe o oceano e o que ele contém. Regozijem-se os campos e tudo o que existe neles. Jubilem todas as árvores das florestas, com a presença do Senhor que vem, pois ele vem para governar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos segundo a sua verdade. Muito bem, em Números ouvimos Moisés lembrando a eles sobre as ofertas. Nós já cobrimos todas essas ofertas com mais detalhes no livro de Levítico, e isso é aproximadamente a mesma época, de Levítico para Números. E o quão importantes são essas leis, porque lembre-se que Deus disse que eles são seu povo, onde o amor dele está sobre este povo. Isso é importante porque as consequências das rebeliões contra a lei de Deus são muito grandes.
como o trabalho no dia de sábado que ouvimos hoje, onde seria punido com apedrejamento, que é algo que nós não esperamos que seja a lei de Deus. E como compreendermos isso? Tem algumas coisas que precisamos entender antes. Primeiro, que o Senhor Deus fez provisão tanto para os pecados que o povo comete involuntariamente, como para os cometidos em flagrante. Para o involuntário, ele diz que basta voltar para ele e haverá o perdão, junto com as ofertas especificadas ao povo de Israel. Enquanto que para aquele que se rebela e escolhe não fazer parte do povo de Deus, as consequências são exatamente como se ele não fizesse mais parte daquele povo escolhido. Parece muito extrema essa consequência, mas mantenha em mente que isso é uma provisão para alguém que foi propositalmente contra a vontade de Deus. E lembre-se que todo mundo vai ser abençoado através desse povo. Então eles devem ser diferentes de todo mundo. Quando chegamos na leitura de Deuteronômio e temos essas ordens, onde há o dízimo, que não é simplesmente porque Deus quer uma adoração, apesar que isso seja muito importante para nós, mas o dízimo também fornece bens para os levitas, porque eles não têm uma herança como as outras tribos de Israel. Eles não têm posses. Então era necessário cuidado com os sacerdotes. Mais especialmente, o dízimo também é para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros, entre eles que não têm empregos. Então o mesmo Deus que comandou a lei sobre o sábado é o mesmo Deus que lembra dos cuidados desses necessitados e ordena que tenham atenção para com eles. Ou seja, você tem que ser diferente, separado do povo atual. E isso está relacionado ao como você adora e como você vive o seu dia a dia, porque ele precisa de um povo diferente de todo mundo. Por fim, um último ponto está no final de Números 15, onde se trata das bordas da roupa, e cada um deles terá um fio de púrpura violeta, para você olhar e lembrar de todos os mandamentos do Senhor, para fazê-los não seguir seu próprio coração, seus olhos, mas que lembre-se e cumpram todos os mandamentos quando olharem para essa borda. Essa corda púrpura violeta lembra também a vestimenta usada pelos sacerdotes, que tinha também esse tecido nessa mesma cor. Essa cor também é usada no templo, que não era apenas escarlate e ouro, mas também tem a especificação do púrpura violeta. Isso é algo importante, que você teria o lembrete da santidade de Deus, porque vemos esse púrpura violeta no tabernáculo, no templo, na tenda de reunião, no sacerdote e agora nas próprias vestes. Então são vários pontos de lembrança que Deus coloca para o seu povo, além das escrituras na cabeça, nos braços, nas bordas da porta de suas casas, e esse fio agora púrpura violeta que estará também na sua roupa. Então tenhamos a nossa atenção voltada para os detalhes que podem nos fazer diferentes no nosso dia a dia. Saber conviver em meio ao mundo, mas como povo separado, não superior, mas diferente em suas ações, que sempre se voltarão para o agrado de Deus. Ele é quem nos capacitará para executarmos bem isso. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.